Boa noite, meus queridos irmãos, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Então vamos dar prosseguimento nos nossos estudos espiritualistas, nessa busca pela espiritualidade. E hoje vamos falar um pouquinho de arquétipos, ok? Afinal, o que são arquétipos? Para que servem os arquétipos? O que eles representam? Quais são os tipos de arquétipos? E como eles são usados. Pois bem, então vamos ver de onde saiu essa palavra arquétipo. Essa palavra ela tem origem grega, formada por arque ou arqué, que significa ponta, posição superior ou princípio, mais tipos ou tipos, que significa impressão, marca ou tipo. Então, arquétipo significa o primeiro modelo de alguma coisa, a primeira impressão. E é o que nós conhecemos hoje por paradigma. O arquétipo ele é explorado em diversos campos de estudo, inclusive dos estudos espiritualistas. Pois bem, na filosofia, o termo arquétipos foi usado por filósofos neoplatônicos, como Plotino, que, segundo a concepção de Platão, designa as ideias como modelos originários de todas as coisas que existentes. Então, tudo que existe, tudo que temos hoje, partiram de ideias. Tudo que foi criado, inventado, partiram primeiramente das nossas ideias. Já na psicologia analítica, é um conceito criado pelo suíço Carl Gustav Jung para se referir a conjuntos de imagens psicoides primordiais que dão sentido aos complexos mentais e às histórias passadas entre gerações, formando o conhecimento e o imaginário do inconsciente coletivo, agindo como estruturas inatas e materiais, fazendo com que os fenômenos psíquicos tendam a se moldar e sirvam de matriz para a expressão e desenvolvimento da psique. Trocando em miúdos isso aí, meus irmãos, significa que existem vários arquétipos, segundo Jung, que estão em jogo aí para a formação da nossa personalidade. Porém, um arquétipo vai acabar formando, a nossa maneira de pensar. Nesse vídeo aqui não é o nosso objetivo, estudar os arquétipos sob o conceito científico, ou seja, da própria psicologia analítica. Mas como eu sei que se vocês procurarem algum material relativo a arquétipos, mais de 90% deles vai falar sobre os 12 arquétipos comuns de Jung. Então é por isso que eu vou colocar eles, mas não vou me aprofundar, só para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, como eu disse, a Jung ele referia que haviam vários arquétipos em jogo aí para a formação da personalidade humana, mas que um acaba predominando sempre. Então ele dividiu aí em 3 grupos, cada grupo com 4, então são um total de 12 arquétipos que formam, em termos gerais, a personalidade humana. Então vamos ver quais são. Existe um primeiro grupo que são aqueles arquétipos relacionados ao ego. Então, o arquétipo do inocente, que é aquela pessoa otimista, a vida, que pensa que a vida pode ser mais simples. Então, tudo que ela quer é ter uma vida tranquila. Essa pessoa, então, ela tem, vamos dizer assim, predomina na personalidade dela o arquétipo do inocente. Depois nós temos o cara comum. O cara comum é aquela pessoa de senso comunitário,
Tudo que ela quer é pertencer a um grupo de pessoas, então é aquela pessoa social. Depois nós temos o herói. O herói, tudo que ele quer na vida é a honra, né? É a busca da vitória e do triunfo. E temos o cuidador. Pessoas que possuem esse arquétipo são aquelas que gostam de cuidar das pessoas, né? Gerando confiança e empatia das mesmas. Depois nós temos um segundo grupo, que são os tipos de alma. Então nós temos o arquétipo do explorador, são as pessoas que curtem desafios, né? Que buscam novos rumos. Temos o do rebelde, que são aqueles que gostam de fugir das regras, dos padrões, né? E não estão nem aí para opiniões alheias. São os legítimos revolucionários. Depois nós temos a figura do amante. O amante é aquela pessoa que busca intimidade com outras pessoas, uma experiência comum com elas, né? E também na questão romântica. Então, tanto nessa questão de relacionamentos como amizades, pessoas que gostam de ser o melhor amigo, o confidente, né? Depois nós temos o arquétipo do criador. As pessoas que possuem essa característica são aquelas pessoas que gostam de criar, né? Que têm autoexpressão, são grandes gênios, grandes inventores e gostam e desejam, na verdade, deixar um legado para a humanidade. E por fim nós temos um terceiro grupo, que são os tipos do eu. Então nós temos aqui o arquétipo do tolo, que é o bobo da corte. Então esse aqui são aquelas pessoas divertidas, né? Impulsivas, pessoas que gostam de levar alegria para as pessoas. Temos o arquétipo do sábio, que é aquele que gosta de disseminar conhecimento. O arquétipo do mágico, que é aquele que gosta de fazer aquilo que as pessoas acham que é impossível, e ele vai lá e faz. E por fim o governante, que é aquela pessoa que tem aquela personalidade de controle, né? Então ela quer controlar, determinar o que é bom para os outros. Ok? Então concluímos que o arquétipo é a representação ou conjunto de representações do que seria o modelo ideal ou a primeira impressão de algo, que já faz parte do inconsciente, né? E aqui vamos colocar do inconsciente coletivo. Vamos lá. Pronto. De acordo com os seus costumes ou experiências. Esses arquétipos eles podem ser representados por pessoas, por animais, objetos, elementos da natureza, símbolos e outros. E aqui, meus irmãos, eu não vou falar hoje, eu vou falar num outro vídeo sobre os arquétipos, mas existe também a personificação de atributos da criação, né? Que é o método usado pela maioria das religiões. Porque o homem ele não sabe, ele para tentar entender a natureza, né, entender da onde veio, para onde vai e qual é a sua missão aqui, a maneira como nós encontramos de fazer isso foi de personificar, ou seja, criar arquétipos da natureza divina, da natureza da criação. Então nós temos, por exemplo, nas religiões nós temos a mitologia Yorubá, onde cada orixá representa um atributo da criação, né? Seja da natureza, seja do próprio Criador. Nós temos a mitologia hindu também, né? Vishnu, Krishna e Ganesha e vários outros deuses, né? Assim como nós temos os deuses na mitologia romana e grega, né?
cada um também representando uma parte da criação. E também nós temos na própria Umbanda, né, também nós temos a figura do caboclo, do preto velho, do boiadeiro, do marinheiro, né, do Exu, da pombagira. São roupagens, são arquétipos que são assumidos aí com uma determinada finalidade, né? E tantos outros, né, meus irmãos, que poderia se falar aqui. Então, onde são personificados, né? No próprio cristianismo e as religiões cristãs que acompanham, a figura de Maria, né? Nossa Senhora, que é Nossa Senhora de uma coisa, Nossa Senhora de outra coisa, quer dizer, há especificações, né? São arquétipos criados que lembram alguma coisa. Então, a Nossa Senhora protetora das crianças, dos caminhoneiros, dos enfermos. Então, existem várias Nossas Senhoras para várias, direcionado para vários tipos de coisas, e que essa ideia está impregnada no inconsciente coletivo, né? E assim em várias outras religiões, né? Então gostaria de deixar isso registrado. Num próximo vídeo sobre arquétipos eu vou aprofundar um pouquinho isso aí, tá bem? Mas também são personificações, né, da natureza, né, da criação, que seria uma forma mais fácil de se entender, né, essa natureza divina, né? Pois bem, existem os arquétipos, né? Eles podem ser positivos ou negativos. Então eu trouxe aqui um exemplo bem básico para que todos possam entender, tá? Por exemplo, o dinheiro, né? O dinheiro ele pode ser visto tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa. Então isso vai determinar da impressão que cada pessoa tem sobre o arquétipo. Tá? Digo isso porque, dependendo, se você tem uma concepção negativa de um determinado arquétipo, então você não deverá usá-lo, tá? Eu vou comentando mais à frente nos outros arquétipos para que vocês entendam melhor. Mas, por exemplo, aqui, para algumas pessoas, o dinheiro, por exemplo, ele significa prosperidade, estabilidade, paz, saúde, sucesso. Para outros, quando se fala em dinheiro, a primeira impressão que vem à mente da pessoa é que o dinheiro é sinônimo de corrupção, de que ele traz problemas, desavenças, né? Que ele pode ser uma causa de doença e até mesmo de fracasso na vida da pessoa. Isso também vai depender das experiências, né, dela. Isso também pode acabar interferindo na concepção do arquétipo. Então, por isso que eu digo, se você tem uma impressão positiva do arquétipo, é aí que você usa, né? Se você não tiver uma impressão negativa, então é bom que não use, porque vai atrair aquilo que você está pensando sobre o arquétipo, a não ser que você mude a concepção, né? Se vê muito por aí as pessoas falando em mudanças de paradigmas, quer dizer, mudanças de impressão sobre alguma coisa. Então é dentro disso aí, tá bem, meus irmãos? Pois bem, e como é que eles podem ser usados? Os arquétipos eles podem ser usados em diversas maneiras, tanto como estátuas, como quadros, essas imagens de fundo ou papéis de parede, né? Até no computador também, tá? É importante deixar o arquétipo sempre visível, porque para que a pessoa possa estar sempre vendo e aquela imagem trabalhar lá no nosso subconsciente, que a ideia é essa, tá bem? Bom,
Então vamos falar aqui, eu não vou falar de muitos, eu vou trazer aqui 5 arquétipos de cada tipo, e depois num outro vídeo a gente vai colocando mais, tá bem? Mas arquétipos de pessoas, né? Pessoas que realmente viveram aqui na Terra e que servem de arquétipo para muitas pessoas e nos passam essa energia, essa impressão positiva. Tá? Claro que não é para todos, né, meus irmãos, mas aqui para nós, né, aqui na região do Brasil, da América, enfim, né? Bom, então vamos lá. Esse é um grande arquétipo, é um grande paradigma a ser seguido, né? Que foi o nosso mestre Jesus. Esse arquétipo é muito bom para aquelas pessoas que buscam ser mais amorosas, né? Que vão na busca da perfeição, da luz, da humildade, da misericórdia, da espiritualidade, da salvação, né? Cuidar também, porque esse arquétipo pode significar sacrifício, né? Então, qual é a impressão que você tem quando nós falamos de Jesus, né? Então tem que ter esse cuidado. Jesus é um arquétipo do próprio ser humano, né? Dessa civilização nossa, né? Ele representa no cristianismo, né, o seu filho de Deus, né, a figura de um rei e até mesmo do próprio Deus, né, segundo os católicos. Tá bem? É óbvio que se você não for cristão ou se você for ateu, você não vai usar esse arquétipo. Mas como a nossa maioria aqui é cristã, então é um grande arquétipo aí a ser usado, principalmente na busca da espiritualidade, quem quer buscar, né? Então ter um quadro do nosso mestre, né? Vai lhe inspirar, né? Vai introjetar na sua personalidade, na sua psique, essa ideia de espiritualidade, e você vai acabar se tornando uma pessoa espiritualizada, tá? Vamos ver mais uma pessoa aqui que eu não poderia deixar de falar, que é o Siddhartha Gautama, né? O nosso Buda porque ele atingiu a iluminação, né? Então pessoas que buscam a iluminação, a simplicidade, pessoas que trazem a busca pelo conhecimento, né? Pessoas que querem ser mais compressivas, têm mais compaixão, generosidade, pessoas que querem desapegar, né? Transcender, devam ter, né? Ou melhor, eu aconselho que tenham uma imagem do Siddhartha Gautama, do Buda, né? Para muitos, inclusive, ele é sinônimo de prosperidade, de boa sorte, de riqueza. Tá? Muitas pessoas colocam nas estátuas do Buda bastante moedas também para inspirar esses atributos, tá? Também quem busca mais amor, se tornar uma pessoa mais pacífica, mais feliz, esse é um grande arquétipo. Bom, agora tem vários outros, né? Filósofos, pintores, inventores, enfim, aqueles que possam inspirar, né? Nos trazer essa ideia e nos inspirar para nos tornar as pessoas melhores. Mas eu trouxe agora aqui uns mais recentes, mais contemporâneos, que também são grandes arquétipos, né? Deixaram um grande legado para a humanidade. Nós temos, por exemplo, a figura do Gandhi. Então, esse arquétipo ele nos serve para aquelas pessoas que buscam a justiça, igualdade, a força coletiva, a luta, liberdade e principalmente a construção da paz. Então esse é um grande arquétipo que você pode usar aí num quadro, uma foto, né? Aí no seu computador, na sua casa, no seu trabalho, tá? Claro que aquelas pessoas que não são adeptas do hinduísmo, né? Enfim, elas não vão usar.
mas a gente respeita, né, claro. Mas aqueles que são espiritualistas, né, que buscam entender que todas essas pessoas foram grandes avatares, né, que estiveram aqui na Terra, eles vão usar, né, independente das suas crenças. Outra personalidade que é um grande arquétipo também para nós é a Madre Teresa. Esse é um grande arquétipo que vai lhe inspirar a bondade, a servidão, né, a compaixão, a devoção e o amor. Então, eis aí um grande arquétipo que todas essas pessoas, quando se fala em termos gerais, as pessoas trazem essa lembrança, né? Esta é a mensagem que está lá no inconsciente, né? No inconsciente coletivo, quer dizer, as pessoas não pensam, mas quando fala, essa imagem está lá, está impregnada, né? Então, e até mesmo no subconsciente, que é onde nós vamos usar os arquétipos para trabalhar o nosso subconsciente, porque isso são imagens, né? E quando falamos, nós não introjetamos no consciente, né? E o que está consciente nós já sabemos. O que nós precisamos trabalhar é o nosso subconsciente. Então, daí é que surgem os arquétipos, daí que eles são úteis na nossa vida, para que possamos atingir, né, nos tornarmos pessoas melhores e atingirmos essas virtudes, né, que essas pessoas tiveram, ok? E um outro aqui que veio, que também é muito interessante, que é o Nelson Mandela, né, bem contemporâneo também. É um grande arquétipo para aquelas pessoas que buscam a luta pela justiça, né, a justiça social, principalmente, a liberdade, a virtude, né, e principalmente, meus irmãos, o perdão e a reconciliação. Quem busca essas virtudes, né, esses atributos, também esse é um grande arquétipo, tá? Que eu encontrei aí para passar para vocês. Pois bem, mas arquétipos de pessoas são muito pouco usados, né? A gente nota que a maioria dos arquétipos que a gente vê por aí, principalmente nas religiões, são personalizados, né? São atributos personalizados, né? A não ser as religiões cristãs que utilizam a figura dos santos, né? Que aí sim também foram pessoas que viveram aqui, tá bem? Bom, agora vamos para os arquétipos de animais. Esses sim, meus irmãos, são arquétipos muito usados, os arquétipos de animais. Então, eu resolvi trazer 5 arquétipos de animais que eu entendo assim que são os mais poderosos, mais profundos, que pode lhe auxiliar aí no dia a dia, tá? Principalmente em termos de espiritualidade, que é o que nós estamos tratando. Então o primeiro arquétipo é o arquétipo do leão, que inspira a espiritualidade. Percebam que esse arquétipo é usado no nosso canal, né, no nosso grupo de estudos. Somos um grupo de buscadores espirituais, então nós usamos esse arquétipo do leão. Mas não é só a espiritualidade. Esse arquétipo ele inspira poder, sabedoria, proteção, justiça, iniciativa e ousadia. Bom, nós temos que cuidar também alguns arquétipos, porque, por exemplo, o arquétipo do leão ele inspira poder. Então tem que ser usado com cautela, porque principalmente se você trabalha em um local com diversas pessoas, em que você tem o seu superior hierárquico, né, que temos chefia. Então ele pode lhe inspirar poder demais e você querer
disputar poder com outras pessoas. Isso pode não ser benéfico. Então, muita cautela, né, para usar esse arquétipo do leão. Bom, o segundo arquétipo não poderia ser diferente, né? Um dos mais poderosos é o da águia. A águia é um arquétipo que inspira autoestima, o poder, visão, força, precisão, a liberdade e a liderança. Meus irmãos, não é à toa que esse arquétipo aí, que a águia, né, é o arquétipo lá dos Estados Unidos. E vejam que os Estados Unidos é a primeira potência aí, né, do mundo, né, a maior potência mundial. É a que lidera o mundo. Tá bem? O terceiro arquétipo é o arquétipo da coruja. A coruja é um arquétipo da sabedoria, do conhecimento, da autoestima também, pessoas que necessitam de autoestima, certo? A coruja também inspira aquela proteção, né? O zelo pelos seus filhotes, né? Como aquela mãe, né? Mãe zelosa e protetora. Então, também tem essa serventia. Tá? O quarto arquétipo é o tigre. Esse é um dos arquétipos mais influentes e poderosos também que nós podemos usar. Ele nos inspira a força, a ferocidade, a proteção, a liberdade, a motivação, estratégia, a paciência, a agressividade e esforço. Esse também é um arquétipo que devemos ter muito cuidado, porque ele também é um arquétipo de poder, de muita força e principalmente de agressividade, né? Ele é um arquétipo que nos inspira aquela primeira ação, vamos dizer assim, a tomada de iniciativa. Então temos que usá-lo com muita cautela, tá bem? E o quinto e último arquétipo dos animais é o do cavalo. Esse é um arquétipo maravilhoso. Ele nos inspira liberdade, força, inspira poder também. Ele nos inspira sociabilidade. É um arquétipo muito bom, né, para aquelas pessoas que trabalham em empresa, que tem várias pessoas trabalhando junto. Então esse é um arquétipo muito interessante de se usar, tá? Ele também nos inspira o equilíbrio, a confiança, a autoconfiança e principalmente a liberdade espiritual. Esse realmente, meus irmãos, é um arquétipo maravilhoso e eu super indico aí para vocês. Você pode ter uma estatueta, um quadro muito bonito na sala, no seu local de trabalho. Bem? Bom, agora nós vamos ver arquétipos de objetos. Então, a espada, né? Ali, como vocês podem ver, uma miniatura de espada, é um enfeite. A espada, ela inspira força, coragem, poder também e decisão. É um grande arquétipo para ser usado aí, tá? Para aquelas pessoas que necessitam desses atributos, né? Estão muito indecisas, né? Pois bem, o segundo é a pirâmide, meus irmãos. A pirâmide, ela nos inspira a iniciação, né? Iniciação espiritual. Ela nos inspira a irmos às origens, à nossa ancestralidade. Ela inspira conhecimento, ascensão, elevação e imortalidade. Então, pessoas que buscam, né, a elevação espiritual, que buscam a imortalidade, conhecer a imortalidade da alma, esse é um arquétipo maravilhoso também. Você pode comprar uma pirâmide de cristal, ter uma foto, enfim, tá bem?
O terceiro arquétipo de objetos, eu trouxe para vocês a balança. Tá? A balança, ela inspira justiça, senso de justiça, o equilíbrio emocional, inspira confiança e a decisão, tomada de decisão. Ela é um símbolo muito usado aí pelos operadores do direito, né? Tanto advogados quanto promotores, juízes, ministros, desembargadores, enfim. Mas pode ser usado também por qualquer pessoa, né? Principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade aí na tomada de decisões, né? De decisões justas. A balança é um arquétipo excelente para isso. Tá? Depois, o quarto arquétipo que eu trouxe para vocês é o arquétipo do carro. Por incrível que pareça, o carro é um grande arquétipo. Tá? Você pode ter aí na sua casa uma foto, um quadro de um carro, né? Uma miniatura. O carro, ele inspira, a motivação da pessoa. E principalmente, meus irmãos, o carro inspira movimento. Pessoas que estão muito estáticas, que estão na zona de conforto, é muito interessante usar este arquétipo. Tá? O carro também inspira força, vontade, honestidade, inspira poder, progresso, inspira autocontrole, confiança e retidão. Então, esse é um grande arquétipo também que você pode usar. Não só aqueles que trabalham no ramo automotivo, mas pessoas que gostam, né? Pessoas comuns que gostam de carro, que não trabalham, né, no ramo. Podem usar, inclusive muitos possuem coleções, algumas pessoas têm nas suas casas coleções de miniaturas de veículos, de enfeite em casa. Então, às vezes, o que pode parecer um mero enfeite pode ser também considerado um arquétipo para aquelas pessoas. Tá? E o último objeto que a gente está trazendo aqui de arquétipo é a chave. A chave, ela inspira a abertura de caminhos, né, meus irmãos? Ela nos inspira a conquista, a oportunidade, a mudança, principalmente, né? Pessoas que estão buscando mudança, mudar sua vida. Ela também nos inspira um poder de decisão, né? O autoconhecimento, e também nos inspira sabedoria. Você pode ter uma miniatura de uma chave, né? Você pode usar como enfeite, pode usar como chaveiro também, né? Junto com outras chaves, enfim, é um objeto aí muito usado, inclusive na própria magia, né? Que é um símbolo aí maravilhoso também, tá? E é um objeto que você pode usar como arquétipo. Bom, agora vamos ver 5 arquétipos de elementos da natureza. O primeiro que eu trago aqui para vocês é o arquétipo da árvore. Esse é um arquétipo muito poderoso, muito profundo, que inspira a prosperidade, a criação, a vida, o desenvolvimento, a fecundidade, a imortalidade, e também inspira a ligação entre o céu e a terra. Como assim? Ora, a árvore, através de seus galhos, né, e frutos, ela sobe em direção ao céu, e através de suas raízes ela desce, né? Então, fazendo essa ligação entre céu e terra. Então, esse é um excelente arquétipo de você ter na sua casa, né? Tanto pode ser um quadro, como pode ser uma própria árvore, ou aquelas árvores pequenas, né, que se tem em vasos também, pode ser usado como um arquétipo para você, tá bem? Bom, depois nós temos o arquétipo da lua. A lua é um grande arquétipo, né? Principalmente para as mulheres, porque ela é um arquétipo, ela representa essa energia feminina, né? E a lua tem os seus ciclos, né? Ela representa ali desde a donzela, né, a menina, até a mãe,
né? E por fim a anciã, né? Então a lua traz essa inspiração de juventude, de amadurecimento e de sabedoria, né? E por ter esse ciclo, ela tem seu momento de vida e morte, né? E renascimento. Então, como é um ciclo, ele não termina, a lua representa aí a imortalidade, tá bem? Então, representa a imortalidade da alma, né? Pessoas que não acreditam na imortalidade da alma, mas estão com dificuldade, podem usar esse arquétipo, tá? Muito bem. O outro arquétipo de elementos da natureza que eu trago para vocês é a água. A água, ela é um arquétipo que nos inspira a vida, nascimento, a criação, a ressurreição, a fertilidade, nos ajuda muito nesse sentido, tá? Pessoas que têm problemas de fertilidade, tá? Então a água aí é um grande arquétipo que pode lhe ajudar. E também a água representa o crescimento, tá? Mas como que eu posso ter um arquétipo desses aí, Glayton? Bom, você pode ter um quadro parecido como esse que você está vendo aí, mas algumas pessoas usam em suas casas, ou no escritório, ou na sua empresa, aquelas fontes d'água, né? A fonte de água também, né? Aquela água correndo, movimentando, né? Ela também representa o movimento. É um grande arquétipo que você pode ter na sua casa aí para o seu desenvolvimento. Então a água não poderia deixar de trazer aqui para vocês, tá bem? Bom, outro elemento da natureza, meus irmãos, que também é um grande arquétipo, é o diamante. Tá? O diamante, ele nos inspira a riqueza material e espiritual, aqui dizendo, tá? A verdade, a pureza, né? A perfeição, né? A dureza, a maturidade, a imortalidade, a limpeza, e nos inspira mais energia material também e espiritual. Então esse é um grande arquétipo que vocês podem usar, o arquétipo do diamante. É uma pedra cristal, o nosso irmão Luciano já falou lá no vídeo dos cristais. E você pode ter também, né, talvez não uma pedra diamante, mas uma pedra que você represente como tal, ou um quadro, enfim, algo que lhe traga essa visão do diamante, né? Que vai lhe inspirar essas características, essas virtudes, tá? E por fim, não poderíamos deixar de falar o Sol, né? O Sol é um grande arquétipo, é a nossa estrela, que sem ele nós não estaremos aqui. O Sol representa a vitalidade, né? Assim como a água. Ele representa a luz, quer dizer, pessoas que querem buscar a luz, a iluminação, a vida, o calor, a força, né? A espiritualidade, a plenitude. O Sol também significa, né, o amor, a paixão, o conhecimento, a juventude, o fogo, o poder, a realeza, a perfeição. Também esse entendimento de nascimento, morte e ressurreição, tá? E o Sol nos inspira a ideia da imortalidade, tá? Não é à toa também que o Sol aparece em algumas bandeiras, né? Aqui nós temos dois países vizinhos que temos o Sol nas suas bandeiras, que é o Uruguai e a Argentina. É um grande arquétipo, tá? E não só usado, né, atualmente em povos antigos, também é um arquétipo que foi muito usado, ok? Pois bem, então vamos agora conhecer alguns arquétipos de símbolos. E não poderíamos começar, né, esse estudo sem trazer aqui para nós o número 7. E esse aí é quase que uma unanimidade, né? O
número 7 é um número sagrado para praticamente todas as religiões. Todos usam 7, né? Os 7 dias que Deus levou para criar o mundo, os 7 corpos espirituais, e outras tantas conotações que esse símbolo poderosíssimo nos traz, tá? Principalmente em termos magísticos, certo? O 7 então nos inspira a espiritualidade, pessoas que buscam a espiritualidade, a perfeição. O 7 também é considerado um integrador dos mundos, tá? E representa aí a totalidade do universo. Então, aquelas pessoas que buscam essa ideia do todo, né? Seja através da meditação, que querem alcançar, né? essa ideia consciencialmente, o todo, sentir, né? É muito bom usar essa figura do 7, ela vai lhe ajudar muito, ok? Depois um outro arquétipo, um outro símbolo poderosíssimo, por incrível que pareça, é o triângulo. O triângulo, ele inspira a verdade, o poder, a luz, a força, a magia, a sabedoria, a beleza, a divindade. Inspira também a sexualidade e o erotismo. Nós temos algumas religiões onde o triângulo com a ponta para cima, ele indica o órgão sexual masculino e o triângulo virado para baixo do órgão sexual feminino. E o encontro dos dois seria, né, a essência, né, do ser humano, né, formando aquela estrela de Davi, como conhecemos, né, com 6 pontos. Tá? Isso também pode significar o triângulo para cima e para baixo, unidos, também pode significar a união do mundo material e espiritual, né? Dentro daquela máxima, tudo que ligarás no céu, ligarás na terra, tá? E dentre outras tantas conotações. Então, o triângulo, ele é um símbolo, um arquétipo muito poderoso para quem busca principalmente melhorar, né, em questão de magia, de iluminação, quem busca sabedoria, tá bem? Depois aqui nós temos um outro símbolo que é o pentagrama, né, gente? Esse também é um dos melhores e maiores arquétipos que nós podemos usar aí, tá? Principalmente porque o pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas inscrita num círculo, nós já falamos disso lá no vídeo dos pontos riscados, se eu não me engano, tá? Porque o grande significado que ele nos inspira, o pentagrama, então, é a união dos 5 elementos, né? Os 4 elementos do mundo físico, fogo, água, ar e terra, e o elemento éter, né, ou espírito. Então, ele nos inspira a união, né, dos mundos, tanto espiritual quanto material, tá? Esse símbolo também nos inspira a harmonia, o equilíbrio sagrado, o divino, o mistério e também a própria magia, né? Muitos, inclusive, usam esse pentagrama, né, como em colares, em correntes, em anéis e outros instrumentos. Isso é um grande arquétipo, tá? Também nos inspira a beleza, a iluminação, a verdade e a proteção, ok? Bom, qual é o outro? O outro seria a mandala. A mandala não é propriamente um símbolo, né, mas ela é uma figura que nos traz uma grande energia, vamos dizer assim, é um desenho, né? Então a mandala nos inspira a ordem, a integração, a plenitude psíquica, o relaxamento, a meditação, a prosperidade,
a harmonia e a evolução. Então ela é tudo de bom, né, gente? Vocês vejam que a mandala são elementos que estão ali, não são desajustados, né? Estão todos na mesma medida, né? Se aproxima muito aí da geometria sagrada, né? Então ela traz realmente esse aspecto de ordem, né? De organização, tá? Então a mandala é um dos arquétipos aí que também eu aconselho muito, tá? Para quem quer aprofundar a sua meditação, né? A pessoa que quer prosperar, ela quer trazer essa energia de harmonia, de evolução, tá bem? E por fim, meus irmãos, um dos símbolos aí de muito poder, principalmente pelos cristãos, é a cruz. A cruz, ela inspira fé, proteção, a vida e a ressurreição. Então, principalmente aquelas pessoas que estão com a sua fé muito fraca, a cruz é um símbolo muito poderoso para isso. Também pessoas usam em colares, em anéis, em quadros, alguns daquelas estatuetas que se colocam na parede. Obviamente que quem não é cristão, ou quem é cristão, mas não acredita, né, na cruz, também tem que ter esse cuidado, porque a cruz para muitas pessoas não tem essa conotação de proteção. Ela traz um sentido de tristeza, de sacrifício, né, de morte. Então, se a pessoa tem essa visão da cruz, é importante que ela não use, tá? Existem outros tipos de cruzes, não só a católica, mas existem outras cruzes que também são usadas ou foram usadas por outras religiões, que a gente vai trazer num outro vídeo, tá? Nós vamos aprofundar mais essa questão aí, tá? Mas aqui, principalmente para os cristãos, esse também é um símbolo muito poderoso, principalmente para aquelas pessoas que estão com pouca fé, tá? Então usar essa cruz, que a cruz vai inspirar aí a fé, tá bem, meus irmãos? Então chegamos aqui ao final. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Os arquétipos são muito interessantes e eles trazem também como terapia, né, muitos resultados, e só que tem que ter um certo cuidado ao usá-los. Depende muito eles são paradigmas, né? Então depende realmente disso, o que você pensa sobre determinado aspecto, tá? Sobre esses arquétipos, melhor dizendo. Mas são muito eficientes, tá bem, meus queridos? Eu espero que tenham gostado. Depois, mais pra frente, a gente vamos trazer aí mais um vídeo dos arquétipos, mas aí já vamos entrar em outras estruturas para que vocês possam conhecer, tá bem? No mais, eu desejo aí para vocês uma excelente noite, um excelente final de semana, e até a próxima. Paz e luz, meus irmãos.